10 atalhos de Final Cut que você precisa conhecer. O primeiro é o atalho C para selecionar clipes na sua timeline. Geralmente, a gente seleciona clipes na timeline clicando com o mouse. Mas se você selecionar a ferramenta Skimmer, que é essa daqui, que funciona como uma segunda cabeça de leitura, e combinar isso com a tecla C, a sua edição pode ser muito mais ligeira. Olha só, você vai navegando pela timeline e sempre que você apertar C, você seleciona o clipe localizado na timeline primária, que é a coluna vertebral do Final Cut, que fica aqui no meio da sua timeline. E com isso você pode, por exemplo, ir fazendo ajustes rapidamente. Então, olha só, eu apertei C, selecionei aquele clipe ali no meio, e aí eu vou fazer um ajuste rápido aqui de Scale no meu Inspector. Corro aqui para frente, C, e faço outro ajuste. Além disso, com a ferramenta C, você pode selecionar também os clipes que não estão na timeline primária, os clipes conectados. Então, olha só, C, C, estou colocando o mouse, estou simplesmente com o skimmer colocando o mouse em cima dos clipes e apertando a tecla C do meu teclado. Sim, você pode selecionar com o mouse, mas experimenta, é muito mais ligeiro você ir passando o skimmer por cima dos clipes e apertando C no seu teclado. E além disso, você evita aquele problema de esforço repetitivo que muitas vezes causa problema ali por tantas horas que você está trabalhando somente apertando o botão do mouse. O segundo atalho é o sinal gráfico barra aí do seu teclado, e esse atalho faz com que você dê play em trechos específicos da timeline. Então olha só, eu vou selecionar um clipe aqui e vou apertar o sinal barra, e com isso eu estou assistindo somente esse trecho específico aqui, esse clipe específico. E o legal é que isso vale não somente para clipes, mas para seleções também. Se eu marcar aqui, por exemplo, um I e um O, ou seja, um in out, e apertar a barra, repara que eu estou assistindo dois clipes, ele vai passar desse clipe para o clipe seguinte e vai parar no final da seleção. Você também pode fazer essa seleção com a ferramenta Range, que é essa ferramenta aqui. E aí você marca um determinado trecho. Vamos pegar esse trechinho aqui com 3 clipes, por exemplo. E vou com 4 clipes. Eu vou assistir 4 clipes nessa seleção. Barra. Chegou no final, ele para. O terceiro atalho que a gente vai conhecer é como navegar entre timelines sem precisar ficar usando o seu mouse. Isso é muito útil, especialmente na hora que você está trabalhando com composições, quando você tem diversos elementos na tela. Isso equivale a vários clipes na sua timeline e você não precisa ficar trabalhando com o mouse. Repara que aqui eu tenho uma série de clipes de títulos, que eles estão representados aqui na minha tela. E se eu quisesse fazer ajustes nesses títulos, o que eu teria que fazer? Eu vou selecionar aqui a ferramenta de Transform. E aí, tradicionalmente, o que eu faria? Eu selecionaria o primeiro clipe, faria um ajuste na posição daquele título, e aí eu selecionaria outro clipe e faria o ajuste nesse título também, e assim por diante. Agora, usando esse atalho de teclado aqui, que é o Command seta para cima e Command seta para baixo, é muito mais fácil. Eu faço o meu primeiro ajuste, joguei o nome ali para cima. Agora, Command seta para cima, eu vou selecionar o title seguinte. Repara, ele está selecionado aqui. E aí eu vou poder mexer no outro elemento, esse nome aqui do personagem. Já que a gente viu como é que a gente dá play em um clipe ou um trecho, e se eu precisar assistir várias vezes esse clipe ou esse trecho para fazer ajustes? Pode ser para fazer ajustes de efeito, pode ser para trabalhar com som. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o atalho Command L. Repara aqui, ó, no meu indicativo de play, se eu der Command L, vai aparecer essa seta circular indicando que o Loop Playback está ativado. E qual é o efeito disso? Repara aqui, na hora que eu der aquele atalho que a gente viu lá atrás, a barra, ele não só vai dar play, como ele vai ficar, ó, rodando em loop. Então, usando aquele atalho que a gente já conheceu ali, a barra, depois de usar o Command L, que é onde a gente ativa e desativa esse atalho. E aí ele vai ficar rodando em loop até a hora que eu dou a barra de espaço para parar. E esse atalho é extremamente útil também para a gente trabalhar com som. Eu vou selecionar o meu clipe aqui, vou marcar um trechinho aqui, e aí com o Loop Playback ligado, eu dou o barra, e aí eu começo a ouvir somente aquele trecho da música.
E aí com isso, por exemplo, eu posso fazer ajustes aqui de volume e ver como é que isso afeta a minha música somente naquele trecho. A próxima ferramenta é muito útil para quem precisa desligar a timeline magnética do Final Cut. A timeline magnética é uma propriedade muito interessante do Final Cut que permite com que, se você tira um clipe, se você faz um ajuste num corte, a sua timeline já se ajusta automaticamente, mas em alguns momentos a gente não quer que esse comportamento aconteça. A gente precisa manter tempos, a gente precisa manter as posições dos nossos clipes no Final Cut. Então é isso que essa ferramenta vai fazer agora, que é o atalho P, que corresponde à ferramenta Position. Você pode selecionar também aqui, ó, a ferramenta Position, e uma coisa que nem que todo mundo sabe, a ferramenta Position desliga o magnetismo da timeline. A ferramenta Position é como se fosse uma seta, ela funciona da mesma forma que a ferramenta Select, só que com essa propriedade extra de desligar o magnetismo. Então repara, antes, quando a gente está com a ferramenta Select, se eu tirar esse clipe aqui, ó, o que vai acontecer? A minha timeline vai fechar. Geralmente é isso que a gente quer jogar esse clipe fora, a gente pode fazer isso. Mas se você quer manter aquela estrutura ali, se você quer manter aqueles tempos, eu vou trocar para a ferramenta Position, ou apertar P, e olha só qual vai ser o comportamento agora. Na hora que eu tirar o meu clipe daqui, a relação dos tempos, todos os elementos aqui da timeline estão exatamente na mesma posição. Eu posso levar esse clipe para um outro ponto, se foi isso que eu estava querendo fazer, ou eu poderia simplesmente deletar esse clipe, e aí a minha timeline está intocada e eu posso trazer para cá um elemento novo, um clipe novo, às vezes alguma substituição de clipe que você precisa fazer, porque isso vem, por exemplo, de um videografismo, alguém que foi fazer cor, e aí você pode trazer e colocar, substituir aqui na timeline. Mas tá aí, o atalho P é a forma de você desligar o magnetismo no Final Cut e trabalhar de uma forma mais tradicional, aí para quem está acostumado com Avid, com Premiere, com o DaVinci Resolve, com os softwares mais tradicionais de edição que não tem essa timeline magnética. Agora, já que a gente está falando de timeline magnética, além da timeline primária, que é o esqueleto, a coluna vertebral do Final Cut, o Final Cut também tem ali os clipes conectados, que são todos aqueles clipes que ficam acima da timeline primária, os clipes de vídeo, ou abaixo os clipes de áudio conectados ali. E o que acontece? Às vezes, quando você quer levar um clipe, tirar um clipe da sua timeline primária, você tem alguns problemas porque você tem clipes conectados ligados a esse clipe da primária. Então, com esse atalho aqui, você consegue ignorar as conexões, levar aquele clipe para outro ponto, sem afetar os clipes conectados. Então, repara aqui que, tradicionalmente, se eu pegar esse clipe e tentar levar para outro ponto, os clipes conectados ali embaixo, que são músicas, efeitos sonoros e locuções, estão indo junto. Às vezes é isso que eu quero. Mas vamos dizer que esse clipe de imagem eu quero levar ele para outro lugar, porque depois vem uma imagem aqui e eu não quero bagunçar esses clipes de áudio que estão embaixo. O que eu faço? Eu vou apertar e manter pressionado a tecla Crase. Aparece aqui esse ícone, mostrando ali que a conexão vai ser temporariamente suspensa, no momento que eu pressiono Crase. E aí a gente tem esse resultado aqui, olha. O clipe sai e os áudios ficam aqui embaixo. No caso, vocês viram que a timeline primária fechou. Se eu estiver trabalhando com a ferramenta Position e pressionar Crase, eu consigo levar o clipe sem que a timeline magnética feche. Já que a gente está falando de pontos de conexão, e se eu quiser trocar a forma como um clipe se conecta a timeline primária? Repara que aqui eu tenho esse clipe de efeito sonoro, ele está conectado com esse clipe aqui da timeline primária. Agora vamos dizer que eu quisesse mudar a posição de conexão desse clipe aqui. Por padrão, todo clipe se conecta usando o primeiro frame. Então o primeiro ponto aqui desse clipe está conectado aqui na timeline primária. Como é que eu faço para mudar isso? Eu vou conectar esse clipe agora aqui. Eu vou segurar Command e Option e vou clicar no clipe conectado. Repara que agora a gente mudou a conexão. Então sempre que eu fizer isso, ó, clicar no clipe conectado, pressionando Command e Option, eu mudo essa conexão. Aqui em cima também, ó, repara. Eu tenho aqui esse clipe conectado, eu vou simplesmente clicar, pressionando, ó, e eu mudo a minha conexão.
Ainda falando sobre timeline magnética, digamos que você queira retirar um clipe da sua timeline sem afetar o tempo que está marcado ali, sem afetar o espaço, a montagem que você já fez. Então, por exemplo, se aqui eu tenho esse clipe e eu apagar esse clipe, ele vai bagunçar a minha timeline. E, obviamente, nesse momento eu não quero isso. Vamos dizer que esse clipe aqui foi modificado por um videografista e ele vai chegar com alguma arte, com algum efeito, e eu quero marcar esse espaço aqui para depois receber esse clipe. Como é que eu deleto, como é que eu apago esse clipe sem bagunçar? Eu seguro Shift e aperto Delete. E aí repara que aqui eu criei um Gap Clip, que é um clipe vazio, sem nenhuma informação, que vai continuar marcando ali o espaço da minha timeline para quando outro clipe vier para ser colocado ali. Esse atalho aqui eu uso o tempo todo, que é navegar entre timelines. O Final Cut, por padrão, ele não mantém todas as timelines abertas, ele abre uma timeline por vez, só que o que ele mantém aqui pra gente é o histórico. Sempre que você abre uma seção de edição, você vai abrindo novas timelines e o Final Cut vai criando aqui um histórico, lembrando todas as timelines que você abriu. Você pode navegar usando essas setas aqui, mas tem um atalho muito mais fácil de teclado que é extremamente útil, que é o Command colchetes. Command colchete para a esquerda e Command colchete para a direita. Então, olha só, estou segurando aqui o Command colchete para a esquerda, eu começo a voltar entre as minhas timelines, e Command colchete para a direita, eu começo a navegar para as timelines mais recentes. E eu deixei para o final o que eu acho que é o atalho mais interessante, mais legal, mais útil que você pode usar na sua edição, que é esse aqui. Imagina que você quer cortar esse pedaço aqui do seu clipe. O que você geralmente faz? Você abre a ferramenta Blade, tudo bem, você pode usar o atalho B para fazer isso, mas você faz um corte, você muda para a ferramenta Select, você poderia usar um atalho, seleciona e aí deleta. Então a gente aí tem 4 passos para fazer esse corte. Mas se você tivesse um atalho que fizesse isso num toque só, somente um passo para a gente fazer esse corte. Existe esse, eu vou voltar aqui, Command Z, existe esse atalho aqui extremamente útil, que é o Option Colchete. Então eu vou clicar aqui no meu skimmer, para tornar a coisa mais fácil ainda. O skimmer é essa cabeça de leitura secundária. Eu vou correr aqui para o ponto onde eu quero fazer o corte. E olha só, eu quero cortar esse ponto aqui e eliminar todo o restante do meu clipe. Então eu vou dar aqui Option Colchete da direita. E olha só, eu tirei a cauda, eu tirei o final do meu clipe simplesmente com um toque. Agora vamos dizer que eu quisesse a outra parte. Eu quero cortar esse pedaço daqui. Eu vou colocar aqui num ponto e vou tirar a cabeça do clipe com Option Colchete para a esquerda. Olha só. Então, muito rápido, vamos dizer que eu queira o início desse segundo clipe aqui. Então, Option Colchete para a esquerda. Da mesma forma, agora eu quero a cauda desse clipe, eu quero o final desse clipe. Option Colchete da direita. Os marcadores estão ali só para exemplificar, para marcar um ponto, para a gente ter uma referência. Mas é assim que você tira início e fim de um clipe. E aí a gente pode ir além. Na verdade, essa dica são 3 atalhos em um só. Vamos dizer que eu queira esse trecho aqui, ó, selecionado pelos marcadores vermelhos. Repara o movimento dessa cena. Ó, você tem ali um obelisco. Então, se eu marcar um in e um out aqui, eu posso usar o terceiro atalho, que é Option barra invertida. E aí, com isso, eu joguei fora tanto o início quanto o fim daquele clipe e mantive somente a cabeça do clipe. Olha ali, o obelisco. A gente pode ir além de dar in-out, a gente pode usar a ferramenta Range. Então, eu posso marcar esse in-out usando a ferramenta Range, que eu gosto bastante, e aí dou aquele atalho Option barra invertida e joguei fora esse clipe aqui.